Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje eu trouxe uma pergunta de um de vocês sobre bupropiona. Essa pergunta me foi enviada na caixinha de perguntas lá do Instagram e diz o seguinte: tomei bupropiona e piorou minha ansiedade. É assim mesmo? É assim mesmo? Quem conhece esse antidepressivo bupropiona? Nós vamos falar sobre ele agora e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a fazer parte aqui dessa grande comunidade em que a gente fala de medicamentos para tirar as dúvidas, mas também de várias alternativas naturais, outras possibilidades de tratamento e explico também uma série de sintomas para que você entenda o que se passa com você. E se você quer fazer parte disso, inscreva-se aqui no botão vermelho, ativa o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Bom, como eu falei antes, a bupropiona é um antidepressivo. Ela é um antidepressivo classificado como inibidor seletivo de recaptação de dopamina e noradrenalina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente toma, o objetivo é aumentar dopamina e noradrenalina em algumas regiões cerebrais. Dopamina e noradrenalina estão associados a aumento de motivação, aumento do prazer nas coisas, a redução de busca de prazer por outras vias, como por exemplo a comida, tanto que ela é usada para redução de apetite, em pessoas que têm, por exemplo, quadros de depressão em que o aumento do apetite é uma característica. Também usada em quadros depressivos em que a característica é maior da falta de energia, da melancolia, daquele estado de lentificação que os quadros depressivos geram. Ela é muito usada nisso e também pelo pessoal da endocrinologia em alguns quadros para perda de peso. Ela pode também ser utilizada com associação com outros medicamentos. Mas a pessoa que me mandou a pergunta falou que tomou e piorou da ansiedade. Isso pode acontecer? Bom, gente, precisa ficar muito claro que a bupropiona ela não é um medicamento utilizado para transtornos de ansiedade especificamente. Não se usa bupropiona porque a pessoa tem transtorno de pânico, porque ela tem transtorno de ansiedade generalizada. Ela é mais utilizada nos quadros que eu falei agora há pouco, na depressão com as características que eu dei, também em transtorno afetivo bipolar e também em dependência, por exemplo, de jogos ou dependência química em alguns quadros específicos, E também aí, como eu citei, na endocrinologia. Então, em transtorno de ansiedade, ela não é utilizada. Então, provavelmente, a pessoa que recebeu essa prescrição não recebeu porque tem exclusivamente um transtorno de ansiedade. E, portanto, a gente precisa falar sobre efeitos colaterais e efeitos decorrentes da própria ação da bupropiona no cérebro. E como eu falei para vocês, há aumento da noradrenalina e aumento da dopamina, dois neurotransmissores importantes, neurotransmissores ativadores, Neurotransmissores que aumentam aí a energia, aumentam o foco, aumentam a motivação e a disposição. Mas pode acontecer um efeito colateral, sim, de agitação, de aumento da sensação de ansiedade e da angústia, A pessoa pode ficar agitada e se sentir, de fato, com muito mais ansiedade do que antes. Isso como efeito colateral, sim, associado, por exemplo, à náusea, à dor de cabeça. Tem gente que sente a cabeça pesada, quando usa. Em quadros, como eu citei antes, isso pode acontecer como adaptação aí no início do tratamento, geralmente aí na segunda semana isso já passa, mas se for um quadro de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, um quadro de pânico, obviamente ele não é prescrito, porque a pessoa pode realmente piorar
da ansiedade. Então, ele não é indicado nesses quadros. Então, a pessoa que sentiu isso tem que observar se, na verdade, ela sentiu esse aumento, essa agitação e, portanto, ficou com medo e aí mais ansiosa. E isso aí, a gente está falando de um efeito colateral, né, da medicação. E se isso permanece, não passa, sim, tem que ser retirado, porque aí a gente ativou outras vias que não é o esperado, não é de fato o que se quer, não é o efeito terapêutico proposto quando se faz a indicação da bupropiona para uso. Então, pode sim piorar a ansiedade e, por isso, não é indicada em quadros que eu citei, como TAG, transtorno de pânico, um quadro prevalentemente ansioso, um quadro em que os sintomas ansiosos são as principais, né, questões ali que estão em tratamento. Algumas pessoas aqui podem assistir esse vídeo e podem pensar, nossa, mas eu me senti muito melhor com bupropiona. Eu me senti super bem, esse remédio me ajudou muito, inclusive eu tinha uma avidez por comer, ficava ali ansioso para comer e parei, diminuí, melhorou muito a minha capacidade de executar o meu trabalho, as minhas funções. Eu adorei esse remédio, fez foi diminuir a minha ansiedade. Porque, na verdade, no seu caso, não foi indicado por um transtorno de ansiedade específico. Não era essa a proposta quando foi indicada. Provavelmente o seu quadro tinha questões relacionadas a esses dois neurotransmissores nos quais a bupropiona atua, dopamina e noradrenalina, e por isso você melhorou. E é por esse motivo, gente, que a gente fala que as pessoas não podem se automedicar. Porque muitas vezes você lê alguma coisa, sabe que um remédio faz determinada coisa e aí usa, né, por alguma via e aí acaba gerando efeitos colaterais ou não tem aí um bom conhecimento sobre as especificidades da indicação. Quer dizer que pacientes que têm um sintoma, por exemplo, de ansiedade ali no meio do tratamento, não pode usar bupropiona? Não. Por isso eu estou falando das especificidades. A pessoa pode sim receber uma prescrição quando, apesar dela ter um quadro ansioso, ela começou a tratar, mas ela também tem um componente de falta de energia, muitas vezes a gente faz essa associação e as pessoas melhoram muito. Então, ter sintoma ansioso não significa que não é indicado. Por isso que precisa ser observado o quadro de fato, o quadro como um todo, toda a sintomatologia existente nesse quadro, para se saber se a indicação é precisa, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você que fez essa pergunta e outros de vocês que podem escrever aqui o que sentiram, se já perceberam isso ou se melhoraram com esse medicamento e outras perguntas relacionadas a isso que eu posso pegar, selecionar e fazer um vídeo exclusivo para responder, tá bom? Compartilhe esse vídeo se você acha que vai ajudar outras pessoas, clica aqui no curtir, inscreva-se nesse canal e eu aguardo vocês em nosso próximo vídeo. Até lá! Que um de vocês me enviou na caixinha de perguntas lá do Instagram.